Você sabe para que serve o e-social? As informações que estão nele? E sabia que a tua empresa tem que informar os dados do e-social? Eu vou falar com você sobre isso. Eu sou Adriano Barcelos, CEO da Valo Web Contabilidade. Vem comigo. Que a área trabalhista é uma das mais burocráticas e pesadas da nossa legislação, todo mundo sabe. Agora, o que algumas empresas ainda não perceberam é o conteúdo do e-social, a quantidade de informação que ele é gerado. O e-social é, na verdade, uma plataforma de dados que conversa com Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, para usar o FGTS, para controlar o FGTS, para controlar o INSS, para controlar as verbas trabalhistas. E olha só, o e-social foi criado como uma forma do Ministério do Trabalho poder analisar se todas as regras trabalhistas estão sendo cumpridas. Burocrático, né? Parece negócio pesado, né? Pois é. Olha só o que o governo fez para poder monitorar e fiscalizar as empresas. Primeiro vamos no antes para chegar no depois. Antes, eu contratava um funcionário, fazia aquela fichinha ou o livro, batia o carimbo na carteira de trabalho, fazia a anotação. E enquanto estava fazendo isso, o funcionário já estava trabalhando. Muitas vezes o funcionário já estava na empresa e o registro nem estava pronto. Nós até falávamos, tem 5 dias para registrar. Era um prazo para o documento ir para o escritório, fazer a burocracia, voltar papel. O e-social inverteu isso. Antes do funcionário iniciar os trabalhos, você precisa mandar a informação para o Ministério do Trabalho, fazer anotação na carteira de trabalho, que hoje é digital. Você talvez até ainda está anotando na carteira manual do teu funcionário, que ele tem. Ok, mas a carteira de fato que está indo para efeito de seguro-desemprego é a digital. E nela já está todas as informações dos teus funcionários. Você sabia disso? Você também sabia que o e-social ele compartilha informações com a Receita Federal? E olha só, ele é um sistema ainda que está em fase de aprimoramento. Mas a partir do momento em que ele estiver na sua plenitude, toda a informação do funcionário, fundo de garantia, seguro-desemprego, INSS, estarão centralizados numa única plataforma. Isso significa que o teu funcionário fez o exame médico. Hoje, a clínica que faz o exame médico admissional já tem que mandar para o e-social o laudo se aquele funcionário está apto ou não para o trabalho. Quando você demite, a mesma coisa. Significa, se você contratar um funcionário e ele está com problema de saúde, o INSS já vai saber e já vai, inclusive, olha só, gente, analisar o teu cálculo de INSS para saber se você está pagando de acordo com o risco do negócio. E a partir do momento que você desliga o funcionário, o próprio sistema do seguro-desemprego hoje já está fazendo uma análise automática se aquele funcionário tem direito ou não ao seguro-desemprego. É uma coisa de louco, né? É muita informação, é muito conteúdo. E essa informação está sendo alimentada pelo seu contador. Então, quando você registra um funcionário, antes mesmo dele começar a trabalhar, você precisa mandar para o teu contador os documentos pessoais, o endereço, documento como título de eleitor, reservista, tudo isso. É claro que estamos passando por uma unificação de documentos.
todos os documentos serão substituídos pelo CPF. Mas até que isso aconteça, todos eles têm que ir para o teu contador. Antes mesmo do teu funcionário começar a trabalhar, esses dados estão na mão do E-Social, do Ministério do Trabalho. E se você não faz? Vamos supor o seguinte, aquela situaçãozinha básica, né? Eu preciso contratar aqui um funcionário, tem que atender o cliente, não tem muito tempo, então começa a trabalhar e o registro vai depois. Caso esse funcionário está trabalhando em uma atividade que ofereça risco e ele sofra um acidente de trabalho, pode acontecer através do CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, o INSS saber do registro antes de você informar. E aí, como que você explica isso para o Ministério do Trabalho? Tive um caso aqui de uma empresa que ela foi fiscalizada. Ela contratou vários terceiros, o Ministério do Trabalho foi fiscalizar a rotina. Só que, na verdade, ele foi lá para ver se o funcionário de fato estava trabalhando apenas em condições insalubres de trabalho. Porque ele já chegou com toda a ficha do funcionário, ele já sabia quem eram os funcionários. E ele foi ver se tinha mais alguém sem registro. Hoje, o Ministério do Trabalho tem essas informações muito bem apuradas. E cada dia essas informações estão evoluindo. Cada dia mais um pedacinho do E-Social está sendo construído até ser uma big plataforma que controla toda a parte trabalhista. Então, olha só, folha de pagamento já está no E-Social, férias, rescisão, fundo de garantia, INSS. Você viu a quantidade de informação? E por que eu estou falando isso com você? Você deve estar perguntando, Adriano, mas se isso é uma coisa que meu escritório faz, meu contador faz, por que eu preciso saber? Você precisa saber porque é a sua empresa que será fiscalizada. Quando você contratar o funcionário, antes dele começar a trabalhar, você precisa mandar as informações. Existe no Brasil uma cultura do eu contrato, depois eu registro. Em alguns casos, até a confiança de contratar alguém que você já conhece e depois registrar. E eu estou te alertando que essa situação, no futuro, vai trazer penalização para a empresa. No futuro, e esse futuro não é tão longe, gente, o INSS, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, vão ter todas as informações para saber se aquele funcionário está trabalhando para você ou não. Então, essa cultura que nós temos hoje, do registra, do trabalho e depois registra, ela precisa ser revista. Uma outra coisa também, um outro item que precisa ser revisto, eu vejo muito as empresas não concedem as férias para o funcionário no prazo e depois querem fazer retroativo. Isso não acontece com você, né? No meu escritório também não. Ou aquelas rescisões retroativas, né? Eu cheguei num acordo com o funcionário, faz uma rescisão que ele cumpriu o aviso. Tudo isso onera o funcionário, envolve encargos e o Ministério do Trabalho, a fiscalização, vai saber através do E-Social. Então, se liga nesse recado que eu vou te deixar. Verifica se seus funcionários estão em dia, verifica se você está mandando registro no prazo adequado e se previna de futuras fiscalizações. Lembre-se que o fisco tem 5 anos para te fiscalizar. Ele tem 5 anos para ir atrás do imposto ou para ver se você fez certo. Então, temos tempo para ele vir atrás de nós, ok? Você achou interessante? Fez sentido esse tema? Então, compartilha ele, dá um like e se inscreve aí para os próximos vídeos, ok? Um abraço!